salve minha gente Angola e o mundo. Voltamos com o nosso e vosso programa Capoeira e os Capoeiristas. Desta vez com um convidado considerado um dos professores mais populares da nossa capoeiragem a nível nacional e internacional. Convidado este que melhor do que ninguém vai apresentar-se para o pessoal lá de casa saber quem ele é, dizendo o seu nome, apelido, nível de graduação e em que grupo pertence. Caro convidado, apresente-se lá para casa. Muito obrigado. Salve, salve, daqui é o professor Banto, atualmente estagiário no grupo Muzenza. Chamo-me Carlos Fernandes e sou angolano. Muito bem, professor Banto, certo? Professor Banto, creio que uma boa parte da nossa comunidade capoeirista, né, não sabe muito bem da trajetória do professor Banto. Gostaria que o professor Banto falasse um pouquinho da sua trajetória no mundo da capoeira, desde onde começou até os dias de hoje. Muito obrigado. Na verdade, eu comecei no final da década dos anos 90 na escola Abadá Capoeira, na altura com o professor Galo, que eu chamo mestre Galo. E conheci muita gente, fui treinando, depois treinei com o professor Jindung e a professora Brenda, pessoas na qual conheci nas outras artes marciais, incluindo o professor Galo, que era no Karatê, no Sporting Clube de Luanda, com a professora Brenda, isso, o professor Jindung numa outra arte marcial, mas também nas artes marciais asiáticas. E passei por várias escolas, treinei com muitos outros bons capoeiristas, como o Geró Ponchá, treinei com o mestre Orozinho, que atualmente é representante do grupo Senzala dos Reis. Treinei com o Herói também, do grupo Muzenza, na altura que o Herói trocou da Abadá para o grupo Muzenza. Em 2011, 2010, a caminho para 2011, eu fundei o meu primeiro trabalho a solo, que era na altura com a escola Moleque do Capoeira, do mestre Renato de Vitória, Espírito Santo. Com a correria da vida, as andanças e as divergências no mercado econômico, capital e social do nosso país, eu fui forçado a abandonar a escola por certas situações pessoais. Posteriormente recebi a proposta do mestre Saguim, da Bahia, do grupo Unicar, na qual fizemos uma proposta, um contrato, um projeto que demorou até o ano de 2016 e 2017. Tempos depois, ainda sem grupo, né, como um atleta qualquer, como um capoeirista, como um karateca ou como um futebolista, temos propostas, e eu recebi a proposta do mestre Ratinho, Sérgio de Oliveira, que eu conheci na Alemanha, na altura que fui para a Alemanha, e entrei para a escola Ginga Brasil Capoeira. Desta feita permaneci de final de 2016 praticamente até o ano de 2019 na escola Ginga Brasil de Capoeira, saindo depois na consequência da troca de escola do meu mestre. Meu mestre saiu e fundou a sua própria escola e os nossos ideais na altura confundiram-se devido a questões pessoais e familiares, tanto de um lado como do outro. Desta seita ou feita, vista a necessidade de continuar, fui forçado a fundar a instituição que é o time ABC, Angola Banto Capoeira, que antes era uma associação, agora uma equipa desportiva. E atualmente, devido a algumas situações, propostas, conversas e convênios, eu estou a estagiar no grupo Muzenza de Capoeira. Muito bem, professor Banto, o que lhe levou a deixar do seu grupo para estar agora neste grupo, né, que é o grupo Muzenza, uma vez que o grupo anterior foi fundado por ti, certo? O que lhe levou a sair ou deixar o teu próprio grupo para ir para um outro grupo? Certo, muito obrigado pela questão, que é muito pertinente. Acredito que muita gente pergunta, assim mesmo, muita gente não tem coragem, uns não têm caráter para chegar e perguntar diretamente, mas é muito importante quando recebemos as perguntas na primeira pessoa. Certo, eu não saí do meu grupo. O meu grupo continua por estar registrado, mas em contrapartida ela trabalha como uma associação, uma equipa base de sustentabilidade do meu trabalho dentro do grupo Muzenza.
Por quê? Nós sabemos que o grupo Muzenza de Capoeira é um grupo estrangeiro, filiado cá na África, em vários países, mas em contrapartida há uma liderança e há um critério, um regime, um código de ética, vamos falar como uma constituição, né, interno do grupo Muzenza, que não favorece o trabalho cá na África, porque as nossas leis são parecidas, mas não são iguais. E atendendo à necessidade, porque o grupo surgiu numa necessidade, né? Atendendo à necessidade, tive de ouvir um pouco alguns conselhos e parar um bocadinho, ver até onde é que vai dar e decidi estagiar no grupo Muzenza para assim fortalecer a minha capacitação como capoeirista e não só, e manter os laços internacionais da nossa atividade, que é afro-brasileira, que é muito importante realçarmos isso, que a capoeira, como nós conhecemos, há quem diz que é da África, que é africana. Sim, eu não vou discordar, mas digo que para mim a capoeira é uma luta brasileira, criada e desenvolvida no Brasil por descendentes de pessoas africanas escravizadas naquele continente e muitos outros, né? Mas vamos falar da capoeira no Brasil. Então nós podemos até ter os nossos grupos nacionais, que é muito importante, estamos capacitados, estamos formados e tal, temos capoeira, mas em contrapartida, sendo a capoeira uma patente brasileira, é muito importante manter essa ligação, esse elo de ligação com o exterior. Por quê? Primeiro ponto é que a capoeira muda a vida das pessoas, não só no sentido cultural, intelectual, mas também no sentido econômico e no sistema migratório. Nós podemos ver que temos várias pessoas, tanto brasileiros como angolanos, a viverem fora do país, dos seus países, graças à arte capoeira. Então é essa ligação internacional que mantém o vínculo da capoeira, que hoje, graças a Deus, é considerada patrimônio cultural e material da humanidade. Isso estabelecida, acho que em 2012 ou 2013 pela Unesco, acho que no mês de dezembro ou novembro, dezembro, entre os dias 10 ou 12, que acredito que tem colegas que estão acompanhando o programa e também estão dentro da matéria, que eu não sou o dono da verdade, mas por aí. É nessa ligação que é muito importante, que eu ainda acho prematuro do meu lado, né? Que vamos ver, tudo pertence a Deus, igual ao tempo, como é que vai ser daqui para frente. Mas ainda acho um tanto quanto prematuro esse desvínculo com a capoeira do Brasil, com a ligação cultural dentro da capoeira de Angola e Brasil. Professor Banto, como é que tens visto o jeito de como os estrangeiros olham os capoeiristas nacionais ou a capoeira nacional? Pois bem, é uma pergunta difícil de se responder e muito difícil de se fazer. Eu acredito que nesses anos todos que eu tenho abordado ou olhado para esse lado, é a primeira pessoa que faz essa pergunta. Então, como é que eu acho? É o seguinte, não vamos generalizar que há pessoas boas e há pessoas menos boas. Não tem pessoas más, só cada um com seu caráter, com o entendimento de uns e de outros. Mas eu ainda acho, na vertente da capoeira, que o capoeirista estrangeiro ainda olha para o capoeirista angolano como um eterno dependente. Eterno dependente por quê? Porque muitos monopolizam a capoeira dentro e fora dos seus grupos, são donos da verdade, criam situações e estatutos que defendem apenas a camada superior, não olham para a necessidade do capoeirista em si, porque nós temos que olhar para a necessidade do capoeirista a partir da sua origem, porque é regando a raiz que a planta cresce e floresce, né? Então temos que ver como é que vive esse capoeirista, quais são as condições, qual é o nível de escolaridade, qual é o nível de tempo de treino, qual é o desenvolvimento psicológico, termos intelectuais, social, como é que vive, tem família, não tem. Então eu acho que muitas das vezes, salvo o erro, muitos capoeiristas e mestres estrangeiros olham para o capoeirista angolano como uma ferramenta de marketing para os seus trabalhos. Professor Banto, o que tens a dizer sobre a criação de grupos nacionais e internacionais, né? Uma vez que nos últimos tempos têm surgido muitos grupos, o que tens a dizer sobre
Bem, perguntas difíceis, direitas e pertinentes, porque são perguntas que muita gente faz e não consegue ter uma resposta porque muita gente enrola. Sem querer darem voltas, né? Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de estar a responder essa pergunta. Tudo surge de uma necessidade. Necessidade essa que, se voltarmos um pouco no tempo, falamos da história da capoeira, ela veio por uma necessidade para se livrar da opressão. Perceber? Então eu acho que o surgimento dos grupos internacionais foi derivado da necessidade de libertação, organização, depois expansão. E o surgimento dos grupos nacionais surgiu numa necessidade muito mais profunda, acredito eu, que inclui a opressão, que inclui o sistema social, inclui o sistema familiar, o modo como o capoeirista leva a arte da capoeira, e ainda inclui a necessidade de libertar-se do sistema estrangeiro, que às vezes dificulta. E sobre a expansão dos grupos, né? Uma vez que há grupos que criam fora do nosso país, do nosso continente africano, e mandam para aqui, tipo, entram em comunicação com capoeiristas angolanos e pura e simplesmente dão-lhe ao cargo de professor ou o nível de professor, e ele assim traz o grupo de fora para aqui, para expandir aqui na nossa praça, né? Certo. Qual é a minha visão acerca disso, né? Certo. Bananeira, eu digo o seguinte, a minha visão acerca disso é o quê? Eu já passei por isso e não vou crucificar ninguém, já passamos por isso, mas agora com mais idade, mais entendimento, né? Visto que já rodamos alguns continentes, eu posso dizer que é importante essa expansão, mas tem sido de uma forma um tanto quanto desorganizada. Desorganizada por quê? Porque nós não vamos dar uma roupa de adulto a uma criança vestir. Se dermos, ela vai ter que passar por vários processos, ir para o alfaiate, diminuir e tal, até fazer os feitios, né? Exemplo, uma miúda de 10 anos a dar com decote de uma moça de 18, 19 anos não dá certo. Então tem sido um tanto quanto negligente por parte de alguns responsáveis de certas escolas. Isso na vertente de afiliar capoeiristas sem ainda profissionalismo, sem tempo, sem recursos culturais e educacionais para liderar uma escola. Mas em contrapartida, também vamos olhar pela segunda vertente, a falta de conhecimento. O capoeirista estrangeiro não conhece o sistema da capoeira aqui em Angola. Ele sabe que Angola é onde saíram os pretos para ser escravizados. E professor Banto, será que os estrangeiros, quando estão para expandir o seu trabalho aqui a nível nacional, né, no continente africano, eles velam velam mais pelo estatuto da pessoa ou pelo profissionalismo que eles já procuraram saber mais sobre a pessoa? Obrigado. Olha, eu acho que isso é relativo. Relativo por quê? Porque há capoeiristas e há capoeiras, né? Os capoeiristas são aqueles que estão na capoeira e vão com os outros. Os capoeiras são aqueles que estão na capoeira e são da capoeira, são a capoeira e fazem a capoeira acontecer. E acredito eu, como fazedor de capoeira, eu já tive o trabalho também em outras províncias. Um exemplo parecido, né? Estrangeiro. Em outras províncias, mas nunca eu fui de dizer não, você é pela internet, você a partir de hoje vê uma representante na província do Lubango, que é minha terra natal. Tenho lá um irmão também a representar, que é o instrutor Anilson. Mas o Anilson, só um exemplo, ele está comigo desde 2011. Com altos e baixos, ele está comigo desde 2011, independentemente da marca, ele está aí. Mas antes disso, eu tive de ir lá constatar. Ver a forma que o Anilson vive. Quais são as necessidades que o Anilson tem para levar o trabalho. Onde é que eu posso cobrar dele? Onde é que eu não posso cobrar do Anilson? E nessa vertente eu acho que há uma falha dos nossos colegas lá do exterior nesse ponto. E qual é o conselho que deixas para os nossos colegas, nesse caso, né?
nos nossos capoeiristas estrangeiros concernente a este assunto? Olha, Bananeira, é um conselho que eu gostaria de deixar. É difícil, muito difícil, mas eu digo o seguinte: antes de plantar ou então de jogar semente no chão, você precisa trabalhar a terra. E antes de trabalhar a terra, você precisa saber qual é a zona em que a tua terra se encontra, o que é que vai dar ali. Você não vai tentar numa zona que dá couve e plantar manga. Não tem como, porque são territórios totalmente diferentes. As mangueiras, elas nascem em qualquer território, mas há territórios mesmo que ela não nasce, né? Que não floresce, não dá fruto. Mas os tubérculos, as hortaliças, elas estão num território um pouco mais úmido. A mangueira ainda consegue aguentar-se num território um pouco mais seco. Então é isso, você tem que saber. Venham primeiro para Luanda, venham para Angola. Angola não é só Luanda, venham para Angola. Conheçam os praticantes que vocês querem adotar no vosso grupo. Conheçam o seu modo de vida. Um pouco sobre a pessoa. E, entre aspas, abram mais portas. Abram mais portas porque muitas das vezes nós ficamos na limitação que o capoeirista que representa o nosso grupo deve ficar só ali. A necessidade de abrir portas para que os outros possam passar. Professor Banto, fugindo um pouquinho do assunto, né, para descontrair assim um pouquinho, é bem sabido que o professor Banto é um dos grandes cantadores da nossa comunidade. Quando é que descobriu esse talento? O talento de cantar. Olha, acho que tudo que nós temos, quando acordamos, quando nos deitamos, todos os dias, até agora que estamos a conversar, estamos a louvar a Deus, né? Então eu acredito que eu descobri no momento em que Deus me abriu os olhos e disse: olha, abre também os ouvidos e agora abre a boca para começar a cantar. Mas numa vertente assim um bocadinho mais humana, eu comecei a ouvir vários cantadores, como o Mestre 14, na altura também foi graduado na Escola Badá. Tinha também agora o atual Mestre Orozinho, né, que também sempre cantou bem pra caramba e sempre nos incentivou a cantar quando trabalhamos juntos, andamos, vivemos juntos, debaixo do mesmo teto. O Pão com Chá, o graduado Gerou, que também incentivou muito a cantar. E depois eu senti a necessidade, porque as rodas, chegou um tempo que esse nosso pessoal antigo teve que se virar mais para o lado familiar. As rodas começaram a cair. As rodas transformaram-se de uma roda folclórica para rodas de artes marciais. E a presença do tocador, que é o trovador, e o cantador era muito importante. Então nós fomos nos desenrascando. E hoje estamos aqui. E professor Banto, achas que a família é um impedimento para a nossa capoeira? Ou seja, nós gostamos de fazer capoeira. Achas que depois de formar uma família, a família impedirá? Não, eu acho que não, porque acredito que depois de formar uma família, o capoeirista tem mais entendimento sobre o trabalho coletivo, como liderar uma equipe. Que os nossos primeiros professores são os nossos pais. A palavra de Deus eu ouvi a primeira vez na boca da minha mãe. Só ouvi o erro da minha avó. Com entendimento já assim, ouvi a primeira vez na palavra da minha avó. Depois fui para a igreja, que eu precisei a igreja metodista e tal. Fui para a igreja, toquei piano na igreja e tal. Fui lá, apareci um pouco no coro infantil. Mas eu aprendi quase tudo que eu sei, inclusive as artes marciais asiáticas. Acho que na minha casa eu de uma família de professores e mestres de artes marciais, como Karate, Goju, eu estou tocando. Aprendi em casa. Então a família nunca foi impedimento. O impedimento não é a constituição de família, é individual. Quando um dos cônjuges cria situações que possam impedir o desenvolvimento ou o trajeto do outro. Muito bem. Professor Banto, uma das vezes que és um dos melhores, né, um dos grandes cantadores da nossa comunidade, eu gostaria que nos brindasses com duas das tuas músicas com mais axé e dendê. Aquela que sempre que você canta em uma roda, o pessoal vibra mesmo. Muito obrigado, muito obrigado.
Eu não. Olha, são muitas músicas que eu próprio perdi a conta, o pessoal canta, mas em contrapartida tem aquelas que são boas de se jogar, melancólicas, e são aquelas que fazem chorar. Eles vibram com todas, agora tem que ver qual é que eu vou cantar, mas vamos lá. Uma em homenagem ao nosso falecido Mestre Chá Preto, Está preto, certo? que por acaso também foi um grande mentor nessa fase já adulta que eu conheci também naquela década, fomos vizinhos e tal, com um parentesco assim um pouco chegado. Amigo, eu sei que tu já vais para longe, agora sinto que ainda estás cá. Me diga, camarada, o que fazer na hora que a saudade me apertar. Eu sei que a despedida é dolorosa, que a morte é traiçoeira e faz chorar. Os corpos se despedem aqui na terra, no céu sei que vamos se encontrar. Nas rodas que jogares lá no céu, Boa! se encontra com este sucuri. Me avisa Que tem mais gente chegando, e o jogo não termina por aqui. Se o birimba manda chamar, eu vou. E se o birimba manda chamar, vou atender o seu chamado. Eu trouxe energia, eu trouxe dende, pra dar na moça aqui no lado. Se o birimba mandou chamar, eu vou. E semeador de confiança, todos querem encontrar. Feliz aquele que o seu já encontrou. Quem não achou, continue a procurar. Vou confiar na capoeira, vou confiar no semeador. Se o birimbau é que me leva, a capoeira me guiou. Não se entristeça se você não concluiu, se no caminho sente que não conseguiu. O importante é que você não desistiu. Muito bem, professor Bantu. Parabéns. Já agora dar os parabéns, né, diretamente, porque já tenho ouvido a música, acho que deste conta, porque eu estava aqui a acompanhar. E já tenho acompanhado essas duas músicas que o professor acabou de cantar aqui e também já tenho cantado. Amém. E dizer que gosto muito dessas duas músicas, por isso também tenho cantado, né? Já agora dou os parabéns, meus parabéns mesmo. Professor Bantu, o que não gostarias de ver numa roda de capoeira? O que eu não gostaria de ver numa roda de capoeira? Certo. Bateria mal formada, mal tocada, roda sem palma, sem energia, jogadores sem experiência, sem fundamento. Acho que a falta de respeito à integridade física do colega. Eu não gostaria de ver isso. Muito bem. A maior parte das rodas, né, que nós fizemos cobertura, as outras atividades que nós fizemos cobertura, nas nossas lives é a voz mais pedida. É a voz mais pedida nos nossos comentários. A voz do professor Bantu. Então não tem como, né? Não ser a bateria mal tocada ou mal afinada, é isso? Assim dizer. Não tem como não ser uma das coisas que o professor Bantu não gostaria de ver numa roda. Será que o professor Bantu é bom de briga ou nem por isso? Acho que o nome fala por si, porque Bantu... olha só, para esclarecer, quem me deu ou mudou o meu apelido de bandido para Bantu foi o mestre Balu do Rabo da Raia, na altura que ele veio para o evento, a primeira vez que ele veio para o evento do grupo dele cá, isso em 2013, se não me engano, acabou em 2014. Bantu, por quê? Porque ele sentiu a energia, né? Viu que Bantu é um conjunto e acho que um capoeirista deve valer por 10. Dizem que o homem prevenido vale por
por 1000, ou por 15, ou por 100. Então, nenhum capoeirista deve valer por 10. Então, aí houve a necessidade do mestre trocar o apelido e também por causa do nome. Acho que eu já briguei o suficiente para ser essa pergunta. Professor Banto, e de onde surgiu esse nome de bandido? Uma vez que foi o primeiro, né? O primeiro nome de capoeira, né? Certo. Na verdade, eu tive outro primeiro apelido. Quem me deu na altura, quem começou na altura foi o Bochecha, que era o graduado Bochecha. Na altura treinávamos ainda no Vila, com a professora Brenda na Badá. Mas não pegou. Mas eu depois de ter começado a andar já com o Ourozinho, com o mestre Ourozinho. E o mestre Ourozinho não vale a pena. Ele é um capoeirista, não vale a pena. Um ser humano cheio de facetas. E ele olhou para mim assim, viu a minha forma de jogar e eu não sei, acredito que é porque minha cabeça é muito dura, sempre gostei muito da cabeçada. Antes de entrar os bornos, entravam as primeiras cabeçadas. Então ele juntou a minha característica e ele me deu o apelido de Touro Bandido. Então nós continuamos com este apelido durante um tempo. E eram muitas brigas, já chegamos em rodas que os donos das rodas abandonaram as rodas. Eu, o Keital, o Castanho, o Zulo, que atualmente é professor do Grupo Legião, o Esticão, muita gente, de muito tempo atrás, o Preto Fofo, o Patinho, o Boná, é muita gente. E com o tempo, já fomos até a rodas que o mestre Orzinho estava lá a jogar sozinho, parecia que nem tinha pessoas. Então entramos com pancada, com vitórias ou derrotas, nós sempre estávamos lá, eu, Tangerine e tal. Então aí surgiu o nome de bandido, mas de briga acho que o currículo responde à questão, né? Muito bem. Professor Banto, acho que o professor Banto chegou a ver o nosso post, ou seja, a foto que nós postamos das 3 referências mais citadas no nosso programa. Sim. E o professor Banto não ficou de fora. Certo, esteve em segundo lugar ou seja, esteve em segundo lugar nas pessoas mais citadas como referência na capoeira em Angola. Certo. Como é que achas que a população, ou seja, a comunidade, recebeu essa informação? Será que agiram de boa? Houve críticas? Não, eu creio que a imagem chegou até o professor Banto, né? Claro, Bananeira, olha, houve muita crítica. Do meu lado não houve crítica direita, porque os capoeiristas são um tanto quanto falsos dentro da roda como fora. E eu também. Então, houve críticas diretas para certas figuras, mas para mim diretamente não houve uma crítica assim direta. Se houve, as pessoas falam lá nos cantinhos, né, em grupinhos e criticaram, mas contra facto não há argumento. Eu podia até reclamar alguma coisa, mas não é contra facto, não há argumento. Temos que saber nos posicionar quanto às nossas classificações. Classificação não é eterna, isso é mutante, né? Ela vai, consoante você desenvolve no trabalho, você cresce, é igual na vida e na capoeira. Então, as pessoas que sentiram-se mal por essa classificação, olhem para os seus antecedentes, olhem para o que já fizeram para a capoeira, o que vêm fazendo para a capoeira, onde estão classificados, como é que não estão, qual é a aceitação deles dentro da comunidade, depois reclamam. E outra coisa, a reclamação é livre, né? As pessoas têm liberdade de expressão, têm o direito de reclamar o que quiserem, só não temos a capacidade de mudar o que está feito. Professor Banto, achas que estares em segundo lugar nos mais citados como referência na capoeira em Angola foi bem merecido ou nem por isso? Olha, vamos falar que o ser humano tem um superego de querer estar sempre em primeiro lugar. Mas eu acredito que com a minha educação cristã, e não só a cultura também, agora que sou pai de família, eu entendo que há situações que nós devemos aceitar, calar, analisar e deixar correr. Se estou em segundo, amanhã posso estar em terceiro, como posso estar em primeiro. Então, para mim, estar entre os três é uma mais-valia. Porque muita gente gostaria de estar entre os três dos mais citados como referência na capoeira. Eu, por exemplo, gostaria de estar lá. Não tem marca, também podia. Eu gostaria de estar lá como uma das referências
da nossa capoeira em Angola, mas infelizmente não estou. Graças a Deus, nós ficamos em quarto e quinto. Mas pronto. Professor Banto, parabéns. Continue com esse teu trabalho, né? Porque para termos alguém como referência é fruto do trabalho desta pessoa, ou do que essa pessoa é. Porque não vamos ter alguém como referência que não faz nada, né? Assim mesmo. Se temos como referência, ou se a maior parte das pessoas tem como referência, é porque essa pessoa realmente mostra trabalho, ou mostrava trabalho, ou mostra trabalho, né? É isso. Nesse caso. Professor Banto, será que a nova geração vê a capoeira com os mesmos olhos que noutrora a velha guarda via ou vê? Obrigado por essa questão, só para desmistificar uma coisa. Vamos falar velha guarda num termo assim de fazer uma diferenciação, né? Porque na capoeira até nós aqui não queremos nada ficar velha guarda, estamos a treinar para caramba. Os mais antigos, né? Aí você falou, olha só, eu acho, Bananeira, que a nova geração é como um saco de arroz. Tanto a velha como a nova, é como um saco de arroz. Você vai meter 1 quilo, mas num quilo tem sempre aquele arroz que não está descascado, quer dizer que aquele não está pronto para ir para a cozinha. Tem que tirar a casca primeiro. Tem aquele que já está podre, aquele que já criou, aquele pó do arroz, aquele que está ruído. Então, essa é uma forma de escolher. Dentre eles são muitos e saem alguns. E desses alguns que saem, eu vejo que já tem muitos, ou algo. Desses muitos, vamos falar, tem alguns poucos que já vêm a capoeira conforme nós víamos, e vem agora de uma forma melhor, porque temos capoeiristas, incluindo como eu e o brasileiro. Um deles está aí o índio também, que está lá nos 3, que houve contestação acerca da presença do índio, nos 3 capoeiristas mais citados. Mas dentre eles está aí o índio, está aí o Segunda, está o Falcão, tem muitos outros meus aqui do Kazenga, o Iluba, tem muita gente a vir numa boa perspectiva, porque são pessoas que gostam de aprender, assim como nós também aprendemos, tá vendo? Vão atrás, eles não têm o cansaço de ligar e dizer, professor, eu quero vir passar o dia contigo, então vamos lá, conta-me um pouco sobre a tua trajetória na capoeira, a tua história. São pessoas que estão dispostas, disponíveis a aprender e querem fazer diferente. E com o que nós fizemos e continuamos a fazer, nós sabemos que temos que abrir portas e dar espaço para a nova geração passar. Isso é uma questão que a nova geração própria, vamos falar que os novos capoeiristas devem, uma atitude que eles devem tomar e avançarem, ir atrás, tem que correr. Professor Banto, como é que o professor Banto vê a capoeira, né? Individualmente e no coletivo? Qual é o teu ponto de vista? Certo, muito obrigado pela pergunta. É pesada essa pergunta, mas vou dar o meu ponto de vista, que não tem que ser igual de ninguém, não quero que ninguém deva levar obrigatoriamente, porque não. É a minha forma de ver. Eu acho que a capoeira é aquilo que nós falamos, no ponto coletivo, é como cuidar de uma família. É fazer o necessário para o bem de todos. Muitas das vezes até quando você é crucificado. Agora, no lado coletivo, eu acho que a capoeira é como outro desporto qualquer. Tem que ser valorizado. Sou jogador, o capoeirista, o fazedor da capoeira tem que ser valorizado. E o próprio capoeirista ou fazedor da capoeira tem de valorizar a capoeira. Então, se falar assim pessoalmente de como é que eu vejo a capoeira, nesse vídeo já diretamente, na primeira forma, acho que haverá muita interpretação prematura, que vai levar para o lado errado, que muitas podem levar para o lado positivo e depois transformar-se para o lado errado. Então, aquilo que eu acho bom, as pessoas viverem a capoeira, passarem pelas dificuldades que muitos de nós estamos a passar, para depois poderem entender. Mas eu vejo a capoeira no lado pessoal como uma arte marcial qualquer. Igual o Cristiano Ronaldo, igual o Messi que está a jogar agora no Inter de Miami. O Cristiano Ronaldo começou a jogar no Sporting, depois foi para o Manchester United, girou, voltou, foi para o Real Madrid. Real Madrid foi para a Juventus foi para o Manchester está no Al Nassr. Daqui a pouco se calhar vai jogar de novo no Sporting para fechar a carreira, nunca se sabe. Ou vem jogar para o Petro Luanda, né? Mas ele precisou fazer o quê? Viver, porque a vida não é estática, é contínua. Eu vejo capoeiristas muitas das vezes aqui na África principalmente,
a morrerem, até no Brasil, a morrerem, outros a se perderem da capoeira, outros a mofarem nas graduações porque querem defender uma bandeira. Não, eu acredito que não se defende uma bandeira de uma pátria que não tem nada para nos oferecer. Então, patriotismo de um lado, mas a pessoa deve viver, deve seguir. Se queres saber alguma coisa de alguém, dê. Professor Bantos, e será que hoje em dia já dá para viver da capoeira aqui no nosso país? Obrigado pela pergunta, Navalha. Dá para viver da capoeira? Bananeira. Oh, salve, Navalha. Calma aqui. Bananeira. Na verdade, dá sim para viver da capoeira. Dá para viver da capoeira. Já deu antes. E muito melhor agora com o surgimento das redes sociais mais abertas, passando na rede social. Eu, inclusive, não vale a pena se eu fazer aqui a conta dos zeros que já entraram na minha conta da capoeira, não vale a pena. Mas dá para viver da capoeira. Basta o pessoal se organizar, se profissionalizar. Temos capoeiristas que estão a confundir o sistema. Estão a criar vírus, igual na Matrix. Podes ver no filme da Matrix, estão a criar vírus. Eles chegam lá, e o sistema está corrente, eles chegam lá, partem o sistema, metem a confusão deles, depois nós começamos a perder a credibilidade dentro das instituições. As instituições é que nos fazem o salário, porque nós sabemos que o salário mínimo aqui não dá para pagar uma aula de capoeira de 5, 10, 15, 25 mil quase. Até dá, mas há muita gente agarrada. Então, para vivermos mesmo da capoeira, precisamos estar nas instituições. E para estarmos nas instituições, Bananeira, nós precisamos estar devidamente profissionalizados, desde a documentação até a didática. Muito bem. Professor Banto, para finalizarmos, eu gostaria de saber o que o professor Banto tem a dizer sobre a falta de profissionalismo da parte de mestres, mestrandos, professores e dentro aí fora, né? Essa pergunta vai me matar do coração, mas eu vou responder. O que eu tenho a dizer é aquilo que eu tentei falar há dias com alguns colegas. Depois do evento do Mestre Brasileiro, nós conversamos, que já agora está de parabéns, o Mestre Brasileiro pela graduação, pelo trabalho no grupo. E sem mais delongas, nós tentamos falar acerca de certas situações. Houve uma citação do mestre que disse que nem todos chegarão a mestre de capoeira. É bonita a citação, é pesada, mas sem querer contestar o mestre, que é uma pessoa que eu amo pra caralho, que eu não respeito. Sem querer contestar, eu digo o seguinte: há quem não vai chegar, mas há quem está a chegar sem dever chegar. Tipo você pôr a batata na panela, pela ferver, ela ferve por fora, mas por dentro está crua. Isso é que tem acontecido, não estou a falar na relação do mestre, mas tem acontecido com milhares e inúmeras situações dentro da capoeira. Então, se eu for falar de opinião, eu digo que poucos merecem ser mestres. Uns muito bons de capoeira, outros por viajarem muito, outros por estarem a fazer um trabalho bom dentro da comunidade. Mas poucos merecem ser mestres. E na verdade os que mereciam hoje ser mestres não são mestres de capoeira. Eu ainda me tiro de fora, se calhar, não sei a comunidade. Né? Eu prefiro ficar ainda de fora dessa levada. Prefiro ficar de fora dessa levada, mas eu acredito que os que deviam ser mestres nesse momento não são mestres. E por exemplo? Mestre Aurozinho, que já é mestre mesmo também, essa maneira de falar que devia ser consagrado pela comunidade. Mestre Gindongo, Tio Nelson, a Brenda, a Tiazinga, o Índio, o Galo, o 14, o Herói, muitos outros capoeiristas, o Gazela, o falecido pescador, o Sucuri, muita gente que devia estar no nível de mestre e não está. E a nossa comunidade, só para terminar, desculpa, estou a ser um pouco longo, a nossa comunidade é um tanto quanto traiçoeira. Quando falamos da comunidade da capoeira, meus colegas aí prestem atenção para não levar para o sentido errado. Quando falamos da comunidade, nós falamos daquele conjunto de pessoas que movimentam um sistema. Então,
como a comunidade pode graduar ou prestigiar alguém que pelo menos não participa. Não vou dizer que fazer alguma coisa, mas não participa desse sistema. Não tem como. Então, eu acho que a nossa comunidade também precisa se rever. E eu posso dizer assim, chegou um colega que me disse, um camba mesmo, um do peito, um fela mesmo dos becos, das conversas, que ele não está sempre comigo também, às vezes. Ele disse, não, nós somos a comunidade. Nós somos a comunidade. Mas será que você se sente sendo a comunidade? Ou você só é a comunidade quando você está com as pessoas que você considera serem da comunidade? É aquele ponto que eu toquei aquela hora. Tem pessoas que estão, mas que não são. Tem pessoas que não estão e são. Está a perceber? Certo. Porque na verdade isso é tudo um embaraço, parece um labirinto. Aqueles que podem mais, puxam os deles. Aqueles que podem menos, se arrastam com os deles também. Mas todo mundo chega, né? Já agora, né, agradecer pela tua presença. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado por tirares um pouquinho do teu tempo para estares aqui em conversa, né, comigo. E obrigado por falar simplesmente o que tinhas que falar para o pessoal lá de casa saber ou ter mais ou menos a mínima noção. Já agora deixa um salve para o pessoal lá de casa, abraços, esteja à vontade. Salve a todos os capoeiristas, salve a comunidade, salve meus filhos, a minha mãe, meu pai, salve a você, obrigado pela entrevista, salve a Cave Editora, que está fazendo um trabalho excelente. Graças a Deus, aquilo que eu disse a pessoas que no saco de arroz, aqueles que se vão para a panela e aqueles que simplesmente são descartados. E o índio está fazendo um trabalho que não temos como não reconhecer. Vamos falar do índio, quando falo do índio são os dois índios e a equipa completa, incluindo todos, não é o índio na primeira pessoa, é no coletivo, igual o bando. Né? Então, muito obrigado. Só para salientar, já que estou aqui com o instrutor Lacrau, professor Lacrau, índio Lacrau, estamos a gravar um hit, né? E a bananeira veio a brilhantar com essa boa entrevista. Muito obrigada, professor Bando. Obrigada. Estamos gratos pela tua presença aqui no nosso programa. Chegamos ao final do nosso programa, o programa que traz para si o melhor da capoeira a nível nacional e internacional. Obrigado por estares aí do outro lado. Estaremos aqui pontualmente para disponibilizar vídeos todas as semanas na Cave Editora TV. Para você que está aí do outro lado e ainda não subscreveu o seu canal, subscreva-te já, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o teu gosto no vídeo. Tua Pandula.